Quem diria, hein? Jandrei conseguiu garantir os 3 pontos para o São Paulo. Sim, Jandrei fez uma defesa aí nos últimos minutos e quase, assim, se não fosse ele, o Atlético Goianiense ia empatar e o São Paulo não ia conseguir os 3 pontos. Fala, torcida brasileira, como você está? Espero que você esteja bem. E é o seguinte, se você está me vendo aqui pela primeira vez, se você viu esse canal já que comenta futebol e não sabia que existia, se inscreva. Se inscreva e me ajude a atingir aqui os meus inscritos para que eu consiga manter esse projeto, esse sonho na ativa. Mas é isso, torcida. São Paulo conseguiu garantir 3 pontos. Foi um jogo, assim, chatinho. Foi um jogo chatinho, mas vamos ver as circunstâncias, né? Zubeldia aí entrou com 100% do time reserva. E por quê, pessoal? Simples, reto e fácil de entender. São Paulo tem um confronto muito difícil aqui no meio da semana. É a Libertadores, a tão almejada, que esse time tem histórico, hein? Esse time sabe jogar uma Libertadores, vai. Mas ficou bastante tempo aí sem disputar esse campeonato tão importante para nós São Paulinos. Vai voltar aí e precisa estar 100%. Vai ser um confronto muito difícil com a Nacional do Uruguai. O primeiro jogo de ida vai ser lá, fora que o Nacional vem com reforços, o São Paulo já não, então o Zubeldia precisava aí fazer uma estratégia e eu acho que a estratégia dele foi excelente. O São Paulo só fez um golzinho e foi no gol no primeiro tempo, com a participação aí do Marcos Antônio. Sim, o Marcos Antônio, apesar de ter sido o Wellington Rato que fez o cruzamento e o André Silva cabeceou, fez lá a lá Caleri, como lá no confronto contra o Flamengo, né, que cabeceou e fez o gol ali na gaveta. O André Silva fez um gol bem similar. E o Marcos Antônio teve uma participação ativa. Aliás, o Marcos Antônio foi excelente no meu ponto de vista. Obviamente, né? Não dá pra cravar assim que, nossa, que jogador excepcional, até porque foi o primeiro jogo. E venhamos e convenhamos, contra o pior time do Campeonato Brasileiro. Mas atuou super bem, no meu ponto de vista. E toda a participação ali do São Paulo para fazer uma finalização, o Marcos Antônio estava envolvido. Pelo menos foi isso que eu vi, né? Então, minha nota 10 aqui pro Marcos Antônio. Foi o único gol do jogo. No segundo tempo, o São Paulo entrou meio que perdido, né? Ali, o entrosamento era de se esperar também. Time totalmente reserva, nunca jogaram todo mundo junto ali. É óbvio que o entrosamento não ia estar dos melhores e é por isso também que o jogo não foi um jogo tão bonito. E o Zubeldia percebeu isso, que o Atlético Goianiense estava começando a gostar do jogo, fez algumas substituições, né? O Bobadilha entrou no Galo Lisieiro, aí entrou o Luciano, entrou o Ferreirinha, entrou o Arboleda também para reforçar ali, né? E aí o jogo ficou mais pegado, o São Paulo conseguiu chances aí bem legais, Ferreirinha excepcional como sempre, o Luciano teve uma chance assim, cara, que doeu meu coração, mas ok, ficou no 1-0. O importante é ganhar. O importante é garantir os 3 pontos. E temos aí uma diferença muito pouca em relação ao primeiro colocado da tabela do Brasileirão, que é o Botafogo, que perdeu hoje. Acho que, se eu não me engano, são 5 pontos. O São Paulo só não dormiu hoje no G4 porque o Palmeiras me fez o favor de empatar, né? Tava perdendo de 1-0 pro Flamengo. Acho que foi gol do... Eu não lembro agora os gols, gente. Mas tudo bem. Tava perdendo de 1-0, mas aí conseguiu empatar nos últimos minutos. O São Paulo tá fora do G4, mas tá ali brigando. Então o São Paulo precisava garantir esses 3 pontos, ainda mais em casa e contra o Lanterna, né? Era de se esperar, poderia ser mais gols, mas ok. É isso aí. É o que temos para hoje. São Paulo tem 2 confrontos muito difíceis agora. Libertadores e no final de semana, Palmeiras. Então, era isso que tinha que se esperar. Sem muitos comentários. Tô feliz, vou dormir feliz, com mais 3 pontos na caixa. E já quero desejar aqui, gente, feliz Dia dos Pais. Papais que tem influência grande, né? Nos jogos, o qual time você vai escolher, de dar aquele ânimo pro futebol. Quero já deixar aqui também, de forma pública, o meu feliz Dia dos Pais para o meu papai. Já abracei, já falei para ele o quanto eu amo. Apesar de ele ser chato, às vezes. E falar aqui um pouquinho da história do meu pai. Meu pai, João de Deus Souto, vascaíno roxo. Eu comentei no vídeo pós-jogo Goiás e São Paulo, e teve um torcedor de São Paulo aí que veio me massacrar. Eu não falei porque eu tenho uma torcida pelo Vasco da Gama. Sim, o Vasco, ele foi introduzido na minha vida por meio do meu pai.
quando eu era bem pequenininha. Meu pai comprou camiseta, meu pai, né, fazia eu e meu irmão assistir os jogos. Não forçava, mas era a única coisa que a gente tinha pra assistir, porque meu pai trabalhava de domingo a domingo, e no domingo ele vinha mais cedo pra casa, que ele tinha seu próprio negócio, e ele colocava no jogo pra gente assistir. Então, eu, desde pequena, acompanho o Vasco da Gama. Então, não tem como eu ignorar o Vasco da Gama. Nossa, mas por que que eu virei São Paulina? Porque quando o São Paulo ganhou o Mundial em 2005, eu me apaixonei não tão somente pelo time, mas pela torcida. E aí eu decidi torcer por São Paulo a partir daí. Meu irmão também é São Paulino, mas também tem um carinho muito especial pelo Vasco. E é isso, eu torço também pelo Vasco, mas minha paixão prioritária é pelo São Paulo Futebol Clube, porque foi a minha escolha racional, foi pelo São Paulo que eu entendi o que é o futebol de fato. O Vasco me introduziu no mundo do futebol, mas o São Paulo me mostrou o que é torcer de verdade. E eu fico aí, né? O Vasco não é um rival direto por ser de estados diferentes, mas dá pra eu administrar essas paixões aí tranquilamente, com preferência ao São Paulo. Meu pai sabe disso, não tem problema nenhum, mas ele sempre me recorda, minha filha também é vascaína, viu? Você também é vascaína. E sim, visto a camisa do Vasco, quando eu vou pro estado do Rio de Janeiro, eu coloco a camisa do Vasco, 90% da minha família não é do Rio, né? Não é carioca. Minha família 90% nordestina, mas 90% flamenguista. Então eu vou pra irritar, eu coloco a camisa do Vasco e é isso. É isso aí. E o Vasco tem uma ligação muito forte familiar. Não tem como ignorar o Vasco da Gama. Também tem um relato aqui muito importante, interessante, que marcou minha vida. Foi a perda do meu tio, né, irmão da minha mãe, que minha mãe é flamenguista, vai entender. Mas esse meu tio que a gente perdeu recentemente, ele era vascaíno roxo também. E eu fui no velório em homenagem a ele com a camisa do Vasco. E ali eu vi meu pai feliz, né? E honrado por eu estar com a camisa do Vasco. Então eu não vou ignorar. Podem falar à vontade que eu sou vira folha, vira casaca. Mas é isso, a minha vida é essa. E vamos pra cima, né? Com o Vasco, com São Paulo. O São Paulo como prioridade. E quando jogo os dois, depende da circunstância. Quando um tá precisando mais, eu voto naquele que tá mais precisando. E faz parte da vida, né? Eu sou o flamenguista por ter a torcida terceirizada, mas querendo ou não, eu tô numa situação bem similar. Embora em circunstâncias diferentes, né? Porque eu não consigo largar o Vasco por questão familiar, meu pai ali, mas eu entendo de futebol, tá? Eu sei, eu acompanho de forma mais ativa o São Paulo. No entanto, eu conheço o elenco do São Paulo, eu não conheço tanto o elenco do Vasco. E eu consigo viver com isso tranquilamente. É só um esclarecimento, torcida, para vocês se acostumarem também, porque vai que vocês me veem por aí com a camisa do Vasco, não é para estranhar, não. É que eu também carrego esse time no meu coração, com muito orgulho e sem problema nenhum. É isso. Torcida, vamos seguindo em frente. São Paulo agora enfrenta o Nacional do Uruguai pela Libertadores e no final de semana vem Palmeiras. Vem e a gente vai ver o que vai dar esse jogo. Até a próxima.